Amigos, voltemos a São Paulo dos anos 90. Uma metrópole vibrante, mas marcada por uma sombra, a violência. Sequestros, assaltos, medo nas ruas. O cidadão vivia trancado, grades nas janelas, desconfiança no ar. Era um tempo sombrio, perfeito para o pânico. E foi nesse cenário que o mal ganhou um novo rosto. Um rosto pintado, um sorriso macabro. As notícias eram um banho de sangue diário. O medo era rotina, a tranquilidade, um sonho distante. Conselhos de mãe viraram regras de sobrevivência. Não fale com estranhos, não aceite doces, não entre em carros desconhecidos. A paranoia crescia, alimentada pela brutalidade das ruas. O perigo parecia estar em qualquer esquina. E então, um novo boato começou a circular. Não era o bandido comum. Era algo mais sinistro, um palhaço e uma bailarina. Eles não queriam dinheiro, queriam nossas crianças. O medo encontrou um novo nome e se espalhou como fogo. A polícia sobrecarregada lidava com crimes reais. Mas como combater um fantasma? A lenda urbana floresceu, regada pela violência e desinformação. São Paulo, a cidade que nunca para, estava prestes a parar de medo. O medo de um palhaço, o medo de uma Kombi branca. A cortina se abria para um espetáculo de pânico em massa. E o show, meus amigos, estava apenas começando. O medo era o protagonista e a cidade, o palco. De onde veio essa história? Os primeiros relatos surgiram na periferia, na Zona Leste. O boato se espalhou rápido. Uma dupla sinistra rondava escolas. Um palhaço e uma bailarina. Iscas perfeitas para atrair crianças. Ofereciam doces, brincadeiras, e então o pesadelo começava. Falava-se em sequestro para tráfico de órgãos. A cada versão, a história ganhava detalhes mais macabros. O palhaço teria uma faca, a bailarina, uma seringa. O medo não precisava de provas, só de emoção. O mais assustador era a perversão dos símbolos. O palhaço da alegria, a bailarina da delicadeza, agora monstros. A lenda atacava o coração da infância, corrompendo a confiança. Crianças passaram a temer personagens antes amados. A semente do mal estava plantada e crescia rápido. O boato virou verdade para muitos. O terror se espalhou. A cidade nunca mais seria a mesma. O medo era contagioso. Toda lenda precisa de um símbolo. Aqui era a Kombi branca, um veículo comum, presente em todos os bairros. Justamente por isso, tão assustador, o perigo podia estar em qualquer lugar. A Kombi virou entidade, carro fantasma. Crianças eram instruídas a correr ao ver uma Kombi branca. Pais olhavam com desconfiança para cada furgão. Motoristas honestos passaram a ser hostilizados. A histeria não distinguia inocentes. A simples posse de uma Kombi branca fazia de qualquer um suspeito. O boato se fundiu à realidade. O palhaço e a bailarina eram quase míticos, mas a Kombi era concreta. Ela estava nas ruas, o elo tangível com o pesadelo. O veículo virou protagonista. Não era mais só o palhaço, era o palhaço da Kombi branca. O terror tinha placa, cor e endereço. O símbolo do medo era real e fazia o coração da cidade gelar. A lenda estava sobre rodas. E então, a mídia entrou em cena. Eu, Gil Gomes, estava lá, no olho do furacão. O povo gritava de medo, e nós amplificamos esse grito. Manchetes estampavam o pânico. Palhaço ladrão de crianças. No rádio, minha voz alertava. Atenção, mamãe! Cuidado com seu filhinho! A dramaticidade era parte do alerta, mas também alimentava o medo. A televisão dedicou blocos inteiros ao caso. Repórteres entrevistavam crianças, pais, todos em estado de alerta. A cobertura midiática deu legitimidade ao boato. Se estava na TV, era verdade. O boato virou notícia, e a linha entre os dois sumiu. O pânico gerava audiência, e a audiência pedia mais pânico. Um ciclo vicioso. Jornalistas, pressionados, amplificaram o terror. O terror pintado de branco, vermelho e azul.
A história saiu do boca a boca e ganhou o país. A mídia, sem querer, virou o combustível do medo. E o monstro cresceu. O medo virou espetáculo. E a cidade, refém da própria imaginação. O terror era notícia. E a notícia, terror. O medo paralisou a rotina da cidade. Escolas sentiram o golpe primeiro. Cartazes e circulares alertavam sobre a Kombi branca. A hora da saída virou operação de guerra. Crianças perderam a liberdade. Brincar na rua? Proibido. Pais passaram a buscar os filhos, mesmo morando perto. Quem não podia, pagava transporte escolar. O medo era maior que qualquer dificuldade. Conversas em casa giravam em torno do perigo. Crianças tinham pesadelos com a Kombi branca. A desconfiança se espalhou. Vizinhos olhavam torto para carros desconhecidos. O clima de comunidade virou suspeita permanente. A cidade ficou doente de medo. E a rotina foi sequestrada pela lenda. E os palhaços profissionais? De heróis, viraram vilões. Pedidos de festas deram lugar a cancelamentos e ameaças. Artistas eram hostilizados no transporte público. Crianças se escondiam deles. Houve agressões, confusões. Muitos abandonaram a carreira. Associações tentaram limpar a imagem, mas era inútil. O medo não houve argumentos. A figura do palhaço nunca mais foi a mesma. A lenda deixou cicatrizes profundas. Artistas foram julgados sem crime. O crime deles? Usar um nariz vermelho na época errada. Uma injustiça movida pelo pânico coletivo. A polícia enfrentava um dilema. Crimes reais de um lado, denúncias de fantasmas do outro. Delegacias inundadas de ligações sobre Kombis brancas. Policiais corriam atrás de boatos, enquanto bandidos reais agiam. Não havia vítimas concretas, só relatos vagos. Nenhuma prova, só pânico. A investigação era um beco sem saída. A pressão era enorme, mas como prender um fantasma? A polícia mudou de estratégia. Foi a mídia desmentir o boato. Delegados deram entrevistas. Não há registros. Não há provas. Pediam calma. Explicavam que o medo criava uma realidade paralela. Era uma batalha de comunicação. De um lado, o boato. Do outro, a razão. A histeria coletiva era o verdadeiro inimigo. E a cidade, refém do próprio medo. A verdade veio à tona, era tudo boato. Nenhuma quadrilha, nenhum sequestro, nenhum caso real. O medo coletivo criou a lenda, amplificada pela mídia. A polícia traçou a origem, fusão de medos reais e lendas antigas. O homem do saco virou palhaço. O saco virou Kombi. O cenário de violência foi o catalisador. A mídia teve que noticiar o desmentido. Foi uma lição sobre responsabilidade. A história virou estudo de caso sobre histeria em massa. O boato paralisou a cidade sem base na realidade. Mesmo assim, muitos continuaram a acreditar. A desconfiança era maior que a verdade. O monstro dava nome ao medo real. A violência urbana. Décadas depois, a Kombi branca ainda assombra o imaginário. A lenda virou folclore urbano contada de geração em geração. Pais que foram crianças nos anos 90 contam a história aos filhos. O palhaço maligno ganhou versão brasileira. A lenda representa a quebra da inocência, o mal disfarçado. É metáfora dos perigos modernos. A internet deu nova vida à história. Ela virou creepypasta adaptada para novas gerações. A lenda evolui, mas sua essência permanece. É um espelho da alma de uma cidade doente de medo. Lembra como somos vulneráveis à histeria coletiva. O medo pode ser mais perigoso que a ameaça real. Enquanto houver medo, a Kombi branca rondará nossas memórias. O espetáculo do terror pode recomeçar a qualquer momento. Boa noite.